E aí, jovens vencedores, tranquilos? Vamos para mais um? Dessa vez na continuação, lembrando só um pouquinho, recapitulando o que a gente falou na semana passada, né? José havia mandado seus irmãos, que não sabiam que era ele, de volta para a casa de Jacó para trazer o irmão mais novo para provar que eles eram inocentes. Seu irmão mais novo, Benjamim. E Simeão ficou preso ali, né? Ficou sob custódia dos egípcios. E eles então voltaram e estavam naquele clima tenso, né, com seu pai, que não queria deixar o filho ir e tudo mais. E eles estavam muito tensos para voltar e de repente decidiram voltar. E isso vai acontecer no capítulo 43 de Gênesis. Lá no 43 diz assim, versículo 1: A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos: Voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Então eles voltam, pegam viagem, voltam lá, os 10 irmãos, né? Benjamim e os outros 9, lembrando que Simeão e José estavam lá no Egito. Eles voltam então e José os recebe num banquete. Os versículos 23 até o 34, eles vão estar mais ou menos nisso. Lembrando que eles tinham 3 problemas para resolver, que eram explicar a aparição do dinheiro de volta no saco deles, né, de mantimentos, que era soltar Simeão, libertá-lo dali, e era proteger também Benjamim, que era o preferido do pai, Jacó. Então eles voltam lá, tensos, precisando resolver esses problemas. E quando José olha para Benjamim, vê o seu irmão ali vivo, seu irmão mais novo, que era criancinha, né, quando ele havia sido vendido pelos seus irmãos, ele chora. Diz o versículo 30, que José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou ali no quarto e ali chorou. Olha que interessante, ao invés de guardar rancor, ao invés dele ficar magoado, José ele chorou, ele se derramou diante de Deus, perdoando os seus irmãos. Ele estava ali completamente comovido por aquilo. Ele não guardou rancor, e isso é uma lição para nós. Quem guarda rancor se sente cada vez pior, na verdade é pior para aquele que guarda. Nós vamos esquecer aquilo que já aconteceu, o passado, perdoar, seguir em frente, porque Deus tem uma obra para fazer no nosso coração. Mas aí, Simeão é liberto, José convida eles para um banquete, né? Um banquete maravilhoso, eles são bem servidos, e Benjamim é muito bem tratado, fala que 5 vezes mais foi servido para Benjamim do que para os outros. Então os 3 problemas de repente haviam se resolvido. Simeão foi liberto, eles foram bem tratados, né? Foram perdoados ali, não foram acusados de roubo, e Benjamim também foi bem tratado, foi protegido. Problemas resolvidos, entre aspas. Mas diz o versículo 34, então José lhes apresentou as porções que estavam diante deles, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Eles ficaram alegres, mas essa era uma falsa alegria, e eu vou explicar por quê. Muitas vezes nós achamos que tendo resolvido os problemas da nossa vida, e quando não há consequências do nosso pecado, nós estamos bem com Deus, de bem com Deus ou de bem com os outros. E nós temos uma falsa alegria, uma alegria que é passageira, uma alegria que é por conta de se resolver um problema imediato. Essa era uma alegria sem confissão e arrependimento dos irmãos dele. Era uma alegria fundamentada na mentira, eles ainda não haviam se arrependido, não haviam confessado o pecado feito lá atrás para José, e pensaram que estava tudo bem. E aí que vem à tona a continuação do processo de Deus para quebrantar o coração dos irmãos. Diz no capítulo 44, de 1 a 17, o problema do copo, da taça de José de prata dentro do saco de cereais de Benjamim. Quando eles já estavam indo embora, o mordomo voltou atrás deles e falou: quem roubou a taça do José? Né? Quem roubou? E aí eles foram abrindo saco de cereal por saco de cereal até que acharam a taça no copo, né, o copo no saco de Benjamim. E lá, quando eles entenderam que aquele em que fosse achado essa taça seria levado como escravo, eles então choraram amargamente, rasgaram as suas vestes. E aí tinham entendido que realmente Deus os estava chamando para o arrependimento. Muitas vezes Deus faz com que consequências difíceis aconteçam na nossa vida. Mas isso é por causa do nosso pecado. E é também por causa que Deus ele nos trata como filhos. Ele nos leva ao arrependimento. E realmente levou esses irmãos. Olha ali, nos versículos 14 a 17 do capítulo 44, que diz: Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: O que é isso que vocês fizeram?
Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá virou meio que o porta-voz ali da família. Que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Judá confessou a culpa de lá atrás, de ter vendido o seu irmão José. Judá, ele não justificou a culpa. Judá, a gente precisa lembrar que foi ele que deu a ideia de vender José como escravo. Mas aqui ele falou por todos os seus irmãos. Ele assumiu a culpa, ele não justificou, ele não ficou tentando ludibriar. Warren Wiersbe, um teólogo muito famoso, ele diz assim: quando os pecadores se calam e param de se defender, então Deus pode mostrar-lhes sua misericórdia. Deus pode mostrar a sua misericórdia. Sabe, muitas vezes a gente está em pecado, a gente comete algum pecado, mas a gente tenta justificar ou se defender desse pecado. Mas o que Deus está pedindo de nós é que nós precisamos entender que não há defesa para o nosso pecado, nem justificativa, nem racionalização dele. Quando nós confessamos, quando nós tiramos todas as armaduras, quando nós nos rendemos a Deus, como fez Judá e seus irmãos, aí sim encontramos graça, encontramos misericórdia, encontramos perdão. E aí termina esse texto maravilhoso no capítulo 45, de 1 a 15, em que José então percebe que Deus já havia tratado o coração deles. Era hora de se revelar. É a reconciliação. O José tira os outros oficiais da sala e ele se revela aos seus irmãos chorando. Eu sou José, aqueles que você venderam para o Egito. Os irmãos ficam calados, aterrorizados, como se eles estivessem diante do juiz deles. E o segredo da família, que antes era segredo, agora foi exposto. O pecado foi jogado à luz. E enquanto nós não jogarmos o nosso pecado à luz, ser exposto, mostrado sem máscara, sem disfarce, nós não seremos perdoados, não alcançaremos graça, não seremos curados. O pecado foi exposto. José perdoou seus irmãos e eles encontraram misericórdia. Ele então pediu para que eles não olhassem o seu pecado. Olha que interessante, que maravilha essa posição de José. Ele diz a partir do versículo 5 do capítulo 45: E agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 6: Porque já houve 2 anos que há fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a terra, e como governador de toda a terra do Egito. Deus havia transformado o mal, o pecado, a crueldade em bem, para livrar o seu povo da fome. E também, através disso, Deus pensa muito além, né? Através disso, ele pudesse colocar o seu povo ali no Egito e começar uma história, a história da redenção, para chegar até o Messias, que abençoaria todas as nações da terra. No versículo 22, diz que eles receberam roupas novas. Os irmãos de José puderam ter um recomeço. Quando as pessoas recebiam roupas novas na Bíblia, isso simbolizava um recomeço. Só quando a gente expõe o pecado, quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, tira todas as defesas e justificativas, recebemos misericórdia e roupas novas, um recomeço. Depois de mais de 20 anos, Jacó reencontra o seu filho José. Eles choram juntos e toda a família passa a viver no Egito, saudáveis, não passam fome e tem ali a vida restaurada. É isso que é o perdão. É isso que é a graça. É isso que é o arrependimento. Ele pode ser duro, mas ele vale a pena. Que Deus te abençoe. Falou.